Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruna Oliveira. O título do capítulo 2 é Perdoando os Homens da Minha Vida. Vamos lá? A herança do Éden. Quantas mulheres hoje, com histórico de relações abusivas, esquecem seu valor e se sujeitam a viver uma identidade humilhante, pois perderam a confiança na importância que têm para o outro. Mulheres sem autoestima não conseguem enxergar sua força, sua capacidade de superação, são extremamente carentes, se apegam a qualquer coisa que as façam sentir um pouco melhor. Os relacionamentos que se constroem são sempre com pano de fundo da dependência emocional, pois a insegurança dirige as relações. Isso tudo porque, de alguma forma, se sentiram feridas quanto à afirmação do ser por algum homem que passou em sua vida. Lembra que o princípio da liberação da identidade se dá a partir da vida do homem, assim como Deus fez com Adão e Eva? É isso mesmo. Deus colocou no homem a responsabilidade de cooperar com a construção da identidade da mulher, tanto que em um ambiente de glória antes do pecado. Adão conseguiu, com maestria, cumprir seu chamado, identificando Eva não como um animal, mas como uma mulher pertencente a ele. Penso que Deus mesmo poderia fazer isso por ela, mas não foi dessa maneira que aconteceu. Entendo que Deus poderia ter muitos motivos para fazer dessa forma, mas creio em especial que era para nos mostrar a beleza do significado através da dependência um do outro. E isso gera ligação e gratidão. Aleluia! Apesar de estar tudo encaixado na vida daquela família, sabemos que houve o pecado e após ele, aquela afirmação de Adão sobre Eva foi desconstruída. Ele disse para Deus que não mais a reconhecia como sua, mas somente como de Deus, assim como qualquer outra criatura. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comeres? Então disse a Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3, 11 e 12. Aquela mulher tão amada, chamada de minha por aquele marido, passa a ser tão rejeitada após o pecado, que de ossos dos meus ossos, ela passa a ser reconhecida como algo dado. Essa é a raiz do rompimento da linguagem de afeição e pertencimento entre homem e mulher, o famigerado pecado. Até hoje vemos a repercussão daquele dia no jardim da vida de milhares de mulheres. A desconstrução do ser na linguagem de amor distante do pai, de amor exigente da mãe e até mesmo na ausência e abandono. Esses sentimentos doloridos e internalizados desconfiguram a marcha principal de construção da identidade do ser que, se não tratados, tendem a reverberar em todos os seus relacionamentos, principalmente como esposa e mãe. Pense como se sente uma filha que não conhece seu pai. Como esse abandono e falta de autoestima afetam a maneira como ela se vê e se sente dentro dos seus relacionamentos, sendo a marca inicial da sua existência tecida com indiferença. As lentes que foram dadas a ela, em como ela é vista no mundo, são de alguém que não faz a mínima diferença para ninguém, pois a primeira pessoa mais especial de sua vida disse isso quando não a quis conhecer. O vazio de amor alimentando pela falta de pertencimento intoxicará os futuros relacionamentos de uma mulher com esse histórico, uma vez que a insegurança de sua existência fará reproduzir uma linguagem de amor baseada na carência. Por isso, ela sempre se contentará com qualquer forma de afeição, mesmo que seja praticada com humilhação e abuso. Os desdobramentos da desconfiguração familiar construídos na primeira infância são inúmeros, e muitos deles ocorrem na linguagem de convivência marital entre a esposa e seu marido. Muitas vezes, a maneira como a mulher casada trata seu marido tem a ver com a forma que ela via a vida sentimental de seus pais. Exemplo disso é que uma filha que vê sua mãe humilhada e traída terá uma grande tendência, mesmo depois de casar, não acreditar em homem. Filhas com a figura do pai ausente, seja pelo divórcio ou passividade, que veem suas mães independentes,
Vencendo sozinhas, provavelmente serão traços em sua personalidade, também de uma mulher independente, e muitas, além disso, jogarão na cara dos maridos que não precisam deles para nada, pois a tendência é querer descontar no marido as amarguras que tem do pai. A tendência é cair na lei da transferência ou substituição. Na época, quando aconteceram os abusos em minha vida, foi muito difícil para todos nós lidarmos com tamanha dor. Hoje é muito comum se falar em pedofilia, crimes na área da sexualidade, mas há 20 anos não. A maneira que internalizei a forma como meu pai tentou resolver também foi dolorida. Por mais que ele e minha mãe fizessem de tudo para que isso fosse retratado. Eu, uma criança, não consegui discernir o que minha família fez por mim e ver o quanto sofreram comigo. O abuso provocou uma incapacidade de enxergar a realidade, pois ela estava misturada com muito sentimento de pavor e constrangimento. Lembro-me o quanto o medo do meu pai tomou o meu coração após essa trágica vivência. Associada ao medo, eu acabei o distanciado do meu coração por ter internalizado o que ele não retratou, o que passei. Embora não fosse verdade, pois hoje reconheço que minha família fez tudo para resolver o assunto. Esse distanciamento da figura do meu pai provocou uma grande carência, de tal forma que por muito tempo no meu casamento, eu acabei fazendo uma transferência dessa falta no meu marido e inevitavelmente nutria um amor paternal por ele. Isso acabou bloqueando meu desejo sexual, pois sempre me sentia fria e distante sem conseguir identificar o motivo. Mas Deus, em sua grande graça, acabou me conduzindo de volta para casa em um caminho de cura através da ajuda do Espírito Santo, que usou o processo terapêutico para facilitar a identificação das dores. Descobri que quando eu saí de casa para casar, eu não fui como emancipada para tal. Eu não saí de lá como mulher pertencente, mas como uma filha carente. O portal que estava na minha transição não estava maduro, como expliquei no início desse capítulo, mas se mantinha na condição do abuso, ou seja, não saí como mulher preparada, mas como filha abusada. Minha sexualidade por muito tempo se manteve ferida porque aquela lesão do abuso ainda não estava cicatrizada. Após tudo que aconteceu, eu não tinha coragem de conversar com meu pai sobre o assunto. E essa falta de finalização sobre a ferida sexual gerou uma sensação que ainda faltava a bênção dele na minha sexualidade. Depois de entender tudo isso, eu sabia que precisava fazer a transição. Não podia mais ficar com este selo que cobria minha vida sexual. Precisava ser transicionada, porque a saúde dos meus sentimentos dependia disso. E assim, decidi conversar com meu pai sobre o que estava dentro de mim desde os 3 anos de idade. Até hoje me lembro daquele dia. Foi uma das transições mais lindas da minha vida. Eu sentei em frente ao meu pai e dei oportunidade para que aquela criança ferida falasse da sua maior dor. Permiti que ela tivesse a oportunidade de ser ouvida e internalizar o amor que minha família sempre depositou sobre mim e que o abuso mascarou com mentiras. Pedi perdão aos meus pais, porque durante anos me deixei ser movida pela amargura na convivência com eles. Foi tão profético, eles oraram por mim, ministrando que, a partir daquele momento, eu sairia de debaixo da cama, pois Deus me chamou para voar alto. Glória a Deus! Após esse dia tão sobrenatural, verdadeiramente fui transicionada e emancipada para viver minha sexualidade sem dor no meu casamento. Lembro-me que em uma segunda-feira, após eu dar uma aula em um curso na igreja, quando cheguei em casa, Thales, meu esposo, estava me esperando. Quantos anos eu tinha intimidade com meu marido, mas ainda presa, porque condicionar muito minha mente para conseguir praticar o ato sexual. Mas aquele dia foi diferente. Lembro-me que, enquanto namorávamos, Deus me deu uma visão. Era como se tivesse aberto uma tela de cinema na minha frente e eu me via com 3 anos de idade, com a calcinha abaixada, sendo abusada e de repente uma voz dizia, acabou. Eu vi Jesus entrar na cena do abuso dizendo, acabou. E eu ali, humilhada, com a calcinha abaixada, dizia para ele, Jesus, eu te esperei aqui por todos esses anos. E ele disse, eu sei, querida, mas agora acabou. Imediatamente ele suspendeu minha calcinha, me colocou no colo e me tirou daquele lugar. Essa, sem dúvida, foi uma das visões mais lindas que tive. Quando contemplei aquilo tudo, eu indo embora daquele lugar opressor, lágrimas escorreram dos meus olhos e naquele momento eu tive a certeza
de que verdadeiramente eu não era mais aquela menina abusada. Após aquele encontro com Jesus, sinto minha sexualidade totalmente transformada. Hoje, o sentimento que eu tenho é como se nada tivesse acontecido na minha vida e desfruto de um relacionamento sexual diferente e prazeroso. Isso tudo só foi possível quando eu me permiti ser transicionada à maturidade. Sarar a criança ferida que havia em mim, tão carente e insegura, fazer o caminho de volta ao meu portal, mesmo depois de tanto tempo de casada, e ressignificar o amor da minha família, desconstruindo idealizações acerca da figura paterna e materna, entendendo que dentro de suas possibilidades eles fizeram o melhor por mim. A partir disso, abandonei a linguagem de amor exigente para o amor verdadeiro, que entende e respeita o histórico das pessoas à sua volta, aceitando com gratidão todo o amor que eles podem te dar. Enquanto essas pessoas não verem seus pais na identidade deles de forma correta, independente da disfunção no lar, elas não receberão sua própria identidade. Só somos reconhecidos na nossa identidade quando reconhecemos a identidade de nossos pais e para isso temos que filtrar tudo que foi inserido negativamente. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o princípio para todo reposicionamento. É o cumprimento da palavra que vai te curar. Isso não tem a ver com o sentimento, mas sim com uma decisão por um posicionamento que traz cura e libertação. No próximo áudio vamos continuar o capítulo 2. Até lá!